Boa noite. Começando mais uma live esse chá. Vou aguardar o pessoal chegar. Hoje nós iremos falar sobre o curso da USP, que nós postamos uma matéria há 2 semanas e surgiram muitas dúvidas a respeito desse curso. Então convidamos o professor Lécio, Dr. Lécio, para falar sobre ele. O pessoal está entrando, o Dr. Lécio daqui a pouco aparece. Boa noite a todos. Quem estiver me ouvindo, faz um joia ou dá um hello aí nos comentários. Vamos lá, Dr. Lécio. Opa, Dr. Lécio chegou. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o curso Medicina Canabinoide, abordagem baseada em evidências científicas. Vamos lá. Dr. Lécio já pedindo para participar. Obrigada, Bernardo. Tá me ouvindo? Boa. Valeu pelo joinha. Boa noite, Dr. Lécio. Boa noite, tudo bem, Jaqueline? Tudo e com o senhor? Joia, tudo bem. Tudo bem, tudo certo. Vamos lá. Então, vamos começar. A gente já tem aqui algumas pessoas online. Enquanto o pessoal vai chegando, O a pessoal tá gente vai entrando aí, tá só pingando aí. No Enquanto chat, isso, né? vou falar um pouco sobre você. A gente vai fazendo uma introdução, Tá bom, conversando um perfeito. pouco, né, da sua experiência aí Uhum. com cannabis. Depois a gente entra especificamente no curso, que é o nosso assunto principal. Perfeito. Tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente conversa com o Dr. Lécio Figueira Pinto, ele é médico neurologista, especialista em epilepsia e neurofisiologia clínica, eletroencefalograma e videoencefalograma. Também é membro da Liga Brasileira de Epilepsia, é titular da Academia Brasileira de Neurologia, membro da American Academy of Neurology, membro também da American Epilepsy Society, vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, doutor em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, médico assistente do grupo de epilepsia do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do ambulatório de epilepsia de adultos, também do Hospital das Clínicas, lá da USP, e docente do curso Medicina Canabinoide, abordagem baseada em evidências científicas, correto? Perfeito. Esqueci de algo? Não, pelo contrário, exagerou, Muita coisa. Mas se esse é o seu currículo, a gente tem que falar por tudo, né? Passar por tudo. Tá. Vamos lá. Doutor Lécio, fala um pouco pra gente como que começou essa relação com a medicina canabinoide, como que foi o seu primeiro contato com cannabis, de onde veio esse interesse todo. Entendi. O interesse, a primeira coisa, aquela coisa de conflito de interesse, nunca foi recreacional, que fique claro, entendeu? Meu interesse sempre foi como médico. E quando é que o interesse com essa questão surgiu? Em 2014 foi quando começaram a ter muitos relatos e a questão do uso do canabidiol especificamente para epilepsia ganhou muito na mídia. E aí foi aonde eu comecei a me interessar mais na história. Eu sou neurologista de formação, mas além de neurologista de formação, eu fiz minha especialização em epilepsia. Então, para mim, fazia todo sentido quando começou a ter a discussão sobre canabidiol em epilepsia. Isso começou nos Estados Unidos, né? Teve uma criança lá que começou a usar canabidiol e ela teve uma resposta fantástica, brilhante ao uso do canabidiol. Apareceu na CNN, antes ela na cama, tendo um monte de crise, depois ela com o pai, escrevendo, pintando. E aí foi uma das poucas vezes que eu vi uma coisa que assim, houve um artigo publicado de um médico e o outro autor era a mãe dessa menina. Numa revista importante de epilepsia, que é a Epilépsia, os dois descrevendo o caso dessa criança nos Estados Unidos usando canabidiol. E aí começou a ter um monte de relato, de publicação sobre o uso, e aí começou a pipocar aqui no Brasil também mães interessadas em querer dar canabidiol para os seus filhos, principalmente crianças, entendeu, no começo.
E aí começou a ter aquela coisa de começar a perguntar, assim, toda vez que uma coisa sai na imprensa, a gente tem sido bombardeado, mas agora, depois da pandemia, então, com esse boom das mídias sociais, além do que já era, a gente começa a ser bombardeado por perguntas. E aí, obviamente, você tem que estudar para poder entender o que está acontecendo. E aí foi quando eu comecei a me interessar em estudar, e depois eu posso falar como é que foi a história depois do canabidiol. Não, a minha história é essa, do porquê que eu me interessei. E assim, que fique claro que desde o começo, alguém colocou a Jéssica, colocou a Charlotte Figueiredo, que eu não estava querendo falar nome, mas é essa menininha mesmo que teve lá. Inclusive, ela morreu, entendeu? Que fique claro que ela morreu, acho que o ano passado, se eu não me engano. E, se não me falha a memória, por crise epilética. Ela nunca ficou completamente livre de crise. E até uma coisa importante até de colocar isso, de que assim, não é uma coisa milagrosa, canabidiol, mas desde o começo era muito claro que existia um papel, sabe? Nunca restou dúvida de que se tratava de uma coisa muito interessante, muito promissora, que deveria ser estudada, e quanto mais a gente vê passar o tempo, mais eu tenho certeza de que se trata de um tratamento, de uma opção de tratamento muito interessante, principalmente na área de epilepsia. Mas aí outra coisa que acho que vale a pena a gente conversar depois, também isso tem sido muito colocado como um milagre para tudo, entendeu? E aí eu sempre gosto de citar que assim, não existe nenhum remédio em medicina que seja útil para um monte de doenças diferentes. Não tem um único remédio que trate inúmeras doenças muito diferentes, com mecanismos em que as doenças aparecem, evolução muito diferente. Então, obviamente, o canabidiol não vai ser a solução para todos os problemas de saúde, todos os problemas neurológicos. Mas, claramente, serve para muita coisa. A gente pode começar a bater um papo em relação ao aonde encaixa mais, onde encaixa menos. Sim, a gente aborda muito a questão do canabidiol e a qualidade de vida, e não em relação à cura, porque não é isso que ele promove, né? Muito mais em melhoria na qualidade de vida, de epilepsia e diversas outras doenças. Uhum. Você comentou que esse seu contato começou em 2014 e, por algum acaso, foi o mesmo ano que foi o lançamento do documentário Ilegal, que trata a história de crianças também que têm crises de convulsão e aí de uma mãe específica, né, da Catiele, que vai atrás de regulamentar, e a Anne Fischer, a filha dela, é a primeira Exato, criança regulamentada no é a Brasil. mãe da Anne Fischer. Ela é o caso índice do Brasil, entendeu? Ela é a Charlotte Fig do Brasil, em que ela começa a brigar e ela faz um estardalhaço na imprensa, vai para as ruas lá de Brasília, para o tribunal. E, inclusive, assim, ela é a culpada da liberação do canabidiol no Brasil em 2014, né? Porque aí entra as coisas que são complicadas, eu acho, assim. Porque em 2014, Jaqueline, quando o canabidiol foi autorizado pela Anvisa para ser importado, e o CRM concordou na sequência que os médicos poderiam prescrever em algumas condições canabidiol, assim, a ciência por trás do uso do canabidiol era muito pequena. Sabe? Tinha 4 estudos clínicos, com um número de, acho que no máximo 12 ou 16 pacientes cada um. Tinha estudo que era positivo, tinha estudo que era negativo, ou seja, não tinha um embasamento científico adequado. Aquele momento era o momento do start de começar as pesquisas. Demorou mais 1 ou 2 anos para ter pesquisas mais claras. Aí entra a discussão se pode começar, a gente deve começar antes da ciência ter mostrado, se não deve. Aí é uma discussão complicada, mas assim, o fato é que a regulamentação e o uso do canabidiol naquele momento antecedeu a ciência, né? E foi basicamente culpa dessas mães que realmente botaram a boca no trombone e fizeram um barulho num nível em que elas falaram mais alto que a ciência para poder liberar o uso naquele momento, né? E até aproveitando esse gancho, doutor Lécio, a gente conversou anteriormente e você falou um pouco sobre isso também, dessa opinião que você tem, doutor, um pouco crítica em relação a esse assunto e à ciência. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, é que assim, eu acho que como médico, assim, a gente tem que ser muito crítico em relação ao que a gente está indicando para as pessoas. É complicado você indicar um tratamento que tem potenciais efeitos colaterais. Hoje é muito mais claro, a gente sabe que canabidiol também tem efeito colateral, de que ele tem interação medicamentosa,
custa caro, não é barato, não é um tratamento barato, sem que você tenha um embasamento adequado e para quais condições está sendo feito. Então, assim, eu acho que ao longo do tempo foram surgindo publicações e hoje para canabidiol em epilepsia, em alguns tipos de epilepsia, especificamente epilepsias da infância em crianças, a gente tem uma evidência científica do mais alto grau que a gente pode ter, mostrando que o canabidiol é útil. Então, assim, sabe, quando eu falo de ser crítico, é essa questão de entender, assim, que a gente pode e deve usar essas coisas, mas a gente tem que entender bem o que a gente está usando. Porque como médico você tem uma responsabilidade, assim. No começo, em 2014, quando eu me interessei e comecei a ver, assim, quais produtos tinham para ser vendidos, assim, que eram comprados pelas famílias? Eles compravam umas pastas de óleo à base de canabidiol, que ninguém sabia quanto de canabidiol tinha, que várias análises bioquímicas desses produtos que foram importados para o Brasil, na hora que foi analisar, não tinha canabidiol, ou tinha menos do que o que estava escrito lá. Alguns tinham contaminantes, alguns tinham um conteúdo de THC maior do que o que era o que se desejava, o que estava colocado no rótulo. Então, estava sendo... E outra coisa, assim, não tinha muito dosagem. Assim, as mães pegavam, eu brincava que pega um teco na colher, mistura no iogurte e dá para a criança, seja o que Deus quiser, entendeu? Algumas melhoraram dessa forma. Contra fatos, não tem argumentos, entendeu? Mas, assim, como médico, como é que você prescreve um negócio? Você não sabe quanto tem, você não sabe como é que foi produzido, você não sabe o quanto tem, sabe? Como medicina, isso era muito complicado naquela época. Precisou de um tempo, como a medicina precisa para muitas coisas, para mostrar e para a gente ter produto. Hoje em dia, canabidiol já é vendido até nas farmácias, né? Você vai com uma receita hoje, uma farmácia comercial do Brasil, e você compra. E agora, na verdade, você tem várias marcas, né, sendo disponibilizadas nas farmácias. Então, é um negócio legal, até para incentivar a concorrência, para cair o preço, que continua muito caro, né? É um problema essa questão do custo. E aí, o que a gente tem hoje em dia é que o canabidiol em epilepsia é sabidamente eficaz em algumas síndromes de crianças, possivelmente ajuda em adultos com alguns tipos de epilepsia e pode ser tentado, e eu tento em alguns casos em que eu percebo que eles falharam os tratamentos tradicionais, e a gente sabe melhor qual é a dose para ser usada, a gente sabe melhor qual que é a interação medicamentosa, se você der junto com o clobazam, que é um medicamento que a gente usa muito para epilepsia grave, que ele aumenta estrondosamente a concentração do clobazam, e a criança ou adulto pode intoxicar, ficar sedado, então você tem que baixar a dose. Mas, por outro lado, todos os trabalhos mostram que o uso concomitante do canabidiol com o clobazam aumenta a eficácia. Então, assim, é aquela coisa que você vai aprendendo ao longo do tempo. Botar os dois juntos funciona mais, mas tem mais efeito colateral, você tem que lidar com isso. E hoje em dia, para epilepsia, é um ponto questionável a questão da eficácia. E para outras condições médicas, para dor, por exemplo, é outra situação em que a gente tem evidências muito boas para o uso do canabidiol. E aí até eu vou mais, assim, para dor, provavelmente precisa ser canabidiol com THC. Todas as evidências mostram que para ter uma redução importante de dor, a maior parte dos trabalhos usou essa associação de canabidiol com THC, que é diferente do que a gente usa para epilepsia. Então é outra situação que eu acho que está bem indicado o uso. Para esclerose múltipla, para espasticidade, também tem estudo bem feito mostrando eficácia. E aí tem algumas situações que a coisa fica mais nublada em neurologia. Para Parkinson, é uma situação que nenhum trabalho mostrou de forma contundente grandes efeitos, principalmente na parte dos movimentos, do tremor, da evolução da doença. Aparentemente, para Parkinson, talvez ajude em pacientes que têm quadro psiquiátrico, que é muito ansioso, isso pode ajudar. Para Alzheimer e para outras demências também não tem nenhum estudo bom que mostra uma eficácia adequada do canabidiol, mas provavelmente ajuda nos sintomas comportamentais, outra coisa que eu acho que é interessante. E em psiquiatria é outra área que eu acho bem interessante. Eu não sou psiquiatra, mas eu estava conversando hoje com uma colega que trabalha junto no consultório, de que assim, eu acho que tem um papel importante no tratamento de ansiedade, de alterações de sono. Isso parece ser também bem interessante, esse papel do canabidiol. Acho que ele tem um poder ansiolítico, e eu vou te dizer que
eu tenho muita dúvida, assim, em várias dessas situações que eu citei previamente, a melhora referida pelos pacientes é muito mais por redução de ansiedade do que uma redução, sabe, um efeito direto na doença, sabe, de melhorar a dor porque melhora a ansiedade, de melhora o comportamento do paciente com Alzheimer porque melhora a ansiedade, a agitação que ele está tendo. E mesmo em epilepsia isso é muito comum. Se você baixa a ansiedade dos pacientes, eles têm menos crise, entendeu? Então é uma coisa bem sabida. Se o paciente está deprimido e tendo crise, eu já fiz isso várias vezes. Está difícil de acertar os remédios para epilepsia, mas eu trato a depressão. Quando eu trato a depressão, o paciente melhora das crises sem eu mexer, sem eu dar remédio para a epilepsia. Porque o corpo e a gente é assim, entendeu? Você não vai no neurologista, ele trata a sua epilepsia, o cardiologista trata o seu coração. É uma coisa complexa. Você tem que pensar a pessoa como um todo. E quando você age nessas coisas que estão juntas, você melhora indiretamente, né? Acho que esse é o ponto. Assim, até dando uma resumida grande assim das coisas que a gente tem de evidência, e outras coisas podem e vão ser estudadas, têm sido estudadas para tratar. E acho que tudo que foi estudado e que se mostrar eficaz, olha, como médico, eu sento na frente de uma pessoa para tentar ajudar ela e usar o melhor que eu posso. Mas, assim, eu tenho limites do ponto de vista ético, do que eu vou indicar para uma pessoa. Eu não posso orientar tratamentos em que eu não tenho um mínimo de segurança, de eficácia, de segurança. Então, acho que esse é o ponto. E aí, até só estendendo um pouco mais, um outro ponto que eu acho importante na questão dessa história do uso do canabidiol, do THC, eu não gosto muito desse termo medicina canabinoide ou canábica, sinceramente. Eu acho que isso mistura muito a questão com o uso recreacional, entendeu? Eu acho que em medicina a gente sempre pega, isola o agente, sabe qual a substância que funciona, na concentração que funciona, do jeito que ela funciona e prescreve, entendeu? Que assim, as pessoas têm uma coisa muito milagrosa dessa questão do canabidiol, do THC, que ele vai fazer um monte de coisas, e às vezes esquecem de assim, que tem um caminho do que a gente já sabe que funciona. E que sempre que você usa os tratamentos tradicionais, o que a gente tem do que está bem estabelecido para uma doença, e você não tem uma resposta adequada, é possível tentar, sim, outras coisas. No caso aqui, o canabidiol. Em epilepsia, isso é muito comum, em outras doenças, isso é muito comum. Mas não pode confundir o que é uma opção a mais para tentar ajudar os pacientes nesse momento, do que são opções bem estabelecidas pela medicina de tratamento. Acho que é esse parâmetro que eu faria. Nossa, muito importante tudo isso que o doutor falou, em relação ao conhecimento, em relação às doenças. Realmente são coisas que, assim, não era o assunto que a gente ia entrar, mas é importante a gente dar essa introdução em relação ao assunto. E aí você comentou que você não gosta muito do termo medicina canabinoide. Não, eu não gosto muito desse nome. Assim, sei lá, é uma coisa, sabe? Que eu acho que as pessoas têm dificuldade quando a gente fala isso, de separar o que a gente está falando de tratamento médico do que é o uso recreacional da cannabis, entendeu? E eu vejo muitos pacientes misturarem essas coisas, entendeu? Já que canabidiol funciona, então eu posso fumar maconha? Falo, não pode. Na verdade, assim, inclusive existem evidências científicas de que usar maconha fumada, principalmente em crianças e adolescentes, faz mal. Tem estudos muito bem feitos mostrando aumento de psicose, de transtorno psiquiátrico nesse contexto. Então, assim, mas de novo, eu não vou entrar, né, sabe? Eu não estou para julgar ninguém. Eu tenho um monte de paciente que usa cannabis, trabalha, é super produtivo, toca a sua vida. Quem sou eu para falar não pode? Eu não estou aqui como médico para ficar repreendendo, entendeu? Mas assim, é só o que é uso medicinal. E quando eu uso medicinal, nós não estamos falando de cannabis in natura, nós estamos falando de produtos em que você tem uma purificação, em que você conhece o que você está usando, a concentração, e você sabe o que esperar do que você está dando para a pessoa. Perfeito. Mas o que eu ia perguntar é que, como você não gosta do termo, porém é o termo que está no nome do curso. Eu sei, foi o que eles escolheram. Foi o Dr. Renato Anguinar e a doutora Sônia Bruck, que são dois colegas do HC, que coordenaram esse curso de medicina canabinoide, né? Mas assim, apesar do nome,
se você vê o programa, é um programa absolutamente técnico e bem científico, que vai discutir base fisiológica do que é as substâncias, as coisas farmacológicas que tem nesses produtos. Aí começa a discussão o que se dá para usar em adulto, criança, e exatamente as indicações principais são discutidas. Eu falei sobre epilepsia, a Toririna, que é uma colega que trabalha com dor, falou dessa área, outro colega falou de cuidados paliativos, a própria doutora Sônia Dose-Bruck, que é uma super especialista na área de demência, falou do papel em demência e comportamento, e teve a discussão de casos com o Mário Jorge no final. Então, as pessoas foram falando o que tem de coisas do cunho científico. É só o nome que não seria o nome que eu daria se eu fosse o coordenador. Mas eu também não sei qual que é o melhor nome para dar, entendeu? Eu só acho que nesse momento assim, da história ainda há uma confusão muito grande entre o que é o uso recreacional e o que é um uso medicinal dessas substâncias que são extraídas da cannabis. Né? Certo. Eu fiz aqui uma roteirinha de perguntas sobre o curso, mas tem uma que todo mundo quer saber. Quando a gente fez o post, tiveram vários comentários a respeito disso, então já vou entrar logo nela, porque eu já vi que mandaram aqui também como nos comentários. Quem pode participar do curso? Então, esse é um curso voltado para médicos, assim, não é um curso para geral, para população, para pacientes. É um curso basicamente até para médicos, não é nem para outras pessoas da área da saúde. Esse é o foco principal do curso, entendeu? E existe um porquê de ser só para médico e não abranger, por exemplo, outras especialidades também da área da saúde? Não, é que a ideia foi uma discussão desses aspectos técnicos. Eu acho que foi só uma coisa de como foi pensado. Acho que não foi, assim, conhecendo quem formatou o grupo, não é uma coisa assim, não, a gente não quer botar enfermeiro, fisioterapeuta, outros profissionais. Eu acho que não foi isso. Eu acho que é porque tem uma demanda muito grande, eu percebo conversando com os colegas, outros colegas médicos, de que muitos não têm segurança e não têm, alegam que eles não se sentem à vontade de prescrever produtos à base de cannabis, entendeu? Com THC e canabidiol. Então, eu não sei disso, eu não sei como fazer, como é que faz, qual que é a dose, para que eu uso. Você percebe muito isso, essa questão de não ter essa mão para fazer isso. Então, acho que a ideia do curso, um curso com a chancela de uma universidade, da USP, foi tentar mostrar para os médicos que, assim, olha, isto é uma realidade. Existe uma área importante que é o uso desses produtos. É importante que as pessoas conheçam e que em várias situações eles vão ser opções interessantes. Vamos discutir isso cientificamente, entendeu? Vamos abordar isso de uma forma bem científica, mostrando, olha, o que é, aonde cabe, quais são as indicações claras. Foi essa, acredito que a ideia. Por isso, focar num público médico de uma coisa bem de artigo científico e de mostrar exatamente o que é, como é que funciona, aonde vai. Eu penso que foi isso. E quando eles me chamaram, quando eu fiz a aula, eu fiz uma aula pensando em médicos, até neurologistas. Vou dizer que algumas coisas que eu fiz foi pensando em neurologista, para o que o neurologista deveria saber sobre o que é canabidiol, qual o papel, quais as indicações, quando usa, quando não usa, nesse contexto, entendeu? Perfeito. E, doutor Lécio, você é docente na disciplina de epilepsia, mas mesmo assim, você consegue falar para a gente um pouco sobre o curso em geral? Sim, na verdade, eu não sei assistir todas as aulas, vou ser sincero, não parei para assistir uma por uma, mas eu conheço vários dos colegas que deram essas aulas. Então, assim, foram 2 aulas bem introdutórias de fisiologia, do que é sistema endocannabinoide, de como é que foi a descoberta disso tudo, a composição química, os mecanismos de ação do THC, do CBD, do canabidiol e do THC. Então, assim, é uma coisa interessante de dar essa introdução toda. E aí depois tiveram 2 aulas, uma focada mais em indicações de adultos, foi o Dr. Renato Anguinac falou, outra focada mais em criança,
foi um colega que não é da USP, mas é um colega que eu gosto muito, que é o Dr. Rubens Wagenstein. Não sou nem um pouco bairrista, de passagem, até porque eu não me formei lá, entendeu? Então, eu fico tranquilo de dizer isso. Ele trabalha na Fundação Medicina do ABC, é um cara muito bom, ele é neuropediatra, ele entende muito dessa área e, por ser neuropediatra, ele acabou sendo responsável por falar dessa questão das indicações em crianças, entendeu? Então, eles optaram por ter dois blocos em relação a isso. Aí, depois eu falei sobre indicações em epilepsia, fiz uma revisão mais ampla. Depois a Irina, que foi um colega também, que fez a formação lá no Hospital das Clínicas, falou de dor, que eu tinha citado. O Rodrigo falou de cuidados paliativos, que acho que é outra área interessante, assim, isso até é um ponto importante, assim, que em situações em que você entra nesse ponto difícil de final de vida, você tem muito desconforto, muita dor, e de novo é outra situação que eu acho que cabe muito, muito bem, entendeu? Você não vai ficar pesando o risco do efeito colateral, o risco de adição, né, ainda mais usando THC, de ter o efeito de adição. Isso não é um problema nesse contexto do cuidado paliativo. Depois a doutora Sônia Bruck falou da questão do papel em demência, em Alzheimer e alterações de comportamento, também fez uma revisão legal disso. Eu cheguei a conversar com ela e até a gente trocou um pouco de figurinha, conversando de como é que a gente abordaria o curso. Eu vou dizer como é que eu fiz a minha aula de epilepsia. Pra você ter, como a ideia é falar para médico, a aula foi como você encara o tratamento de epilepsia. Então, eu começo colocando, como é que você trata a epilepsia? A gente trata a epilepsia com remédio. Como é que é a resposta aos remédios? A resposta é assim, assim, assado. Quando começa a não responder com remédio, como é que você deve pensar o tratamento? Eu vou associar remédios. Mas muitos remédios? Não adianta ficar associando um monte de remédio junto para tratar se o paciente não está respondendo. Você tem que pensar em outras opções. Por que está acontecendo? A pessoa não está melhorando. Porque ela tem uma lesão cerebral. Será que um tratamento cirúrgico para epilepsia não pode ressecar o foco da epilepsia e deixar essa pessoa curada? Sem remédio? Não precisa trocar para o canabidiol, vocês entenderam. Eu estou falando de um tratamento que curaria essa pessoa, uma cirurgia. Não dá para fazer uma cirurgia cerebral em que você tira o foco. Você tem tratamentos hoje bem estabelecidos, que a gente chama de neuromodulação. Você usa marca-passos para ajudar no controle das crises, tem uma evidência boa para controle das crises. E aí você tem casos em que você não controlou com os remédios, você não controlou você não pode operar, você não vai fazer neuromodulação, ou a neuromodulação falhou, e aí você pensa no canabidiol, sim, como uma opção interessante nesse contexto. Assim como tem outra coisa que chama dieta cetogênica, que é um tipo de dieta que muda o metabolismo e ajuda a controlar as crises, tem evidências científicas muito claras da eficácia. E aí, nesse contexto todo, aonde cabe o canabidiol? Então, ele é uma opção de tratamento para essas pessoas que não controlam com os remédios, que não têm uma opção curativa de cirurgia da epilepsia. E aí você vai usar canabidiol. Quais são as evidências? Quais são as situações em que isso funcionou? Eu contei um pouco dessa historinha, comecei, que a colega comentou, colocou no chat da Charlotte Fig, porque começou que quando no Brasil concordaram que os médicos iam prescrever e a Anvisa deixou importar, não tinha ciência nenhuma por trás disso. Mas depois de 2 anos surgiram os primeiros artigos. Eu me lembro quando eu fui no congresso americano de epilepsia e eu conversei com um médico que foi o primeiro autor desses papers, o Oren Devinsky, e ele apresentou pela primeira vez uma série de casos com evidência científica mais fraca, mas muito melhor do que a gente tinha, mostrando essa utilidade, e ele muito convencido do papel, mas já usando naquele momento uma preparação farmacológica, com alta pureza de canabidiol. E aí a coisa foi andando, entendeu? E mostrando. E aí eu vou mostrando os papers, aí eu mostro as interações medicamentosas, mostro as coisas todas, e aí tenta fechar com a ideia de que, assim, olha, canabidiol é, hoje em dia, um tratamento bem estabelecido para alguns tipos de epilepsia, que pode e deve ser tentado. Mas ele não é um tratamento inicial. Isso é uma coisa que muitos pacientes perguntam, mas eu quero usar THC, não quero usar os outros remédios. Não, nesse momento não tem evidência científica para isso. Se a pessoa quiser, de novo, aquela coisa, eu não vou ficar fazendo julgamento da pessoa de querer ou não querer, mas do ponto de vista médico não tem nenhum embasamento para usar ele como terapia isolada.
e que as situações em que ele é mais bem indicado, que a gente tem mais evidência, situações em que tem uma evidência mais fraca, situações em que ele pode ser tentado e cuidados que você deve ter na tomada de decisão, na prescrição do canabidiol. E eu lembro que a doutora Sônia gostou da ideia, acho que ela embarcou mais ou menos nessa ideia de ir por esse caminho, de mostrar como é que se pensa e trata os quadros de demência, alteração de comportamento, para ir nesse contexto onde cabe tentar o canabidiol e usar ele, de que maneira usar mais adequada. Né? Certo. Esse curso ele é 100% EAD, né? É sim, 100% online, à distância. Eles têm uma plataforma grande da Escola de Educação Continuada, das clínicas, para promover esses cursos. Isso aumentou bastante com a pandemia, né? Então, eu já dei aula para vários desses. Tem um curso de emergências médicas que o Brasil inteiro, isso eu acho que é o curso mais famoso que é do HC, que é de emergências médicas, em que é um curso super completo, assim, que é para qualquer médico aprender, assim, tratar desde uma asma que chega no pronto-socorro, uma parada cardíaca, um paciente com uma alergia grave, crise epilética, estado de mal, que alguém falou aí. É super completo, eu já dei aula para eles nesse curso. Tem um curso que a gente está montando agora, que está começando de emergências neurológicas especificamente, então tem bastante coisa legal. E é absolutamente multiprofissional, que é o que alguém até questionou, mas isso é monopólio. Não, esse é a EEP, né, que é a sigla, tem cursos que são multiprofissionais e para várias áreas. De novo, não foi eu que idealizei esse, mas a ideia neste curso foi uma coisa mais focada. E eu acho que justamente para quebrar esse tabu, também eu vi alguém comentou no chat que ainda tem muita resistência dos médicos em prescrever canabidiol. Eu concordo, é realmente uma coisa que eu percebo, mas por outro lado eu vejo também muita coisa, uma prescrição que você fala, putz, assim, essa pessoa não tem nenhum diagnóstico adequado, e você vê a pessoa usando o canabidiol, sabe? Acho que as coisas começam do básico. Se você faz um diagnóstico adequado, se você começa um tratamento adequado para aquela pessoa, ela tem, depois do diagnóstico, um tratamento adequado, você não tem um bom controle dos sintomas, porque a maior parte das vezes o que o canabidiol faz é controle de sintomas. Ele, até onde eu saiba, ele não trata nenhuma doença. Ele não cura a dor, ele não cura a epilepsia, ele não muda a evolução do Alzheimer, não muda a evolução do Parkinson. Ele trata o sintoma. Então, você tem um sintoma que você não conseguiu resolver com as soluções que você tem muita confiança, que você tem muita evidência, em várias situações o canabidiol cabe muito bem, entendeu? E ajuda muito essas pessoas. Exato. Também é muito sobre isso que a gente fala no CECHA e vê em vários estudos, né? Que a cannabis, ela atua na remissão dos sintomas e não na cura. Aquilo que você falou, não é nada milagroso. Então, o Mas... problema é que... o problema é que é o ponto, acho, na minha área de neurologia, a gente tem muitas doenças que são crônicas, que a pessoa vai viver com ela por toda a vida. Muitas delas são progressivas, muitas são muito incapacitantes, que tem muito estigma. Então, assim, quem está do outro lado, a pessoa e a família, você quer uma palavra, uma solução milagrosa. Né? É uma coisa esperada, assim. É fácil entender que quem está do outro lado quer a resposta milagrosa. Às vezes até brinco, assim. Eu sei o que você quer escutar. Você quer que eu te fale, que eu tenho uma solução milagrosa, que você vai ficar bem, que vai passar tudo. Eu não tenho essa solução hoje. Eu quero ter, eu vou continuar estudando, meu compromisso com você, eu vou continuar estudando, lendo, tentando usar o melhor que a gente tenha do conhecimento científico para poder te dar essas soluções. Mas enquanto não tem, nós vamos usar o melhor que a gente pode. E o melhor que a gente pode, às vezes, barra no conhecimento que a gente tem naquele momento. Então, você também tem que ter uma cabeça aberta, saber que algumas coisas podem ser tentadas, desde que tenha um certo racional e uma segurança. E o canabidiol entra em muitos aspectos nesses pontos, em que, assim, desculpa, assim, ainda não tem uma evidência tão clara assim, mas cabe, naquele caso, tentar e ajudar aquela pessoa usando um produto. E eu falei muito de canabidiol, mas tem que ficar claro que THC também vale para algumas situações, tá? Não tenho nada contra o THC em algumas situações neurológicas. Muito pelo contrário, eu acho que não cabe em dor, por exemplo, usar só canabidiol, provavelmente. Seria mais interessante usar um produto que tem um pouco mais de THC. Pelo menos é o que as evidências apontam. Né? Certo. No CECHA a gente gosta até de usar mais o termo cannabis,
do que canabidiol para a gente acabar não excluindo outros canabinoides que também são importantes. No entanto, as pesquisas acabam focando mais no canabidiol e no CBD, que é o mais conhecido, enfim. É o que foi mais estudado também, né? Não é que não Sim, tenha pesquisa. Eu vejo alguém falando, mas ninguém... Sim, já estudaram canabidivarina, que é um outro canabinoide para epilepsia, e ele não se mostrou eficaz no controle das crises. Os estudos iniciais de canabidivarina não foram eficazes. Hoje tem uma linha interessante de pesquisa em canabigerol, que é outro canabidiol, outro canabinoide para tratar epilepsia. Então, assim, as coisas estão sendo pesquisadas. O que eu acho só, assim, que as pessoas têm que entender que, assim, você pode até começar a usar algumas coisas, igual começaram lá em 2014, mas você tem que parar e fazer uma coisa metodologicamente, do ponto de vista científico adequado, para mostrar que isso que você está fazendo funciona. Eu conheço colegas que, assim, desde lá, naquele começo, ficaram fazendo, falam, mas eu uso, eu tenho um bom resultado. E a pessoa nunca mostrou seus dados científicos, entendeu? Então, esse é um sinal, assim, até um alerta para quem está do outro lado. Assim. Um médico que se diz ligado à instituição universitária, que pesquisa, que defende um tratamento, que fala que trata um monte de paciente e tem um bom resultado, e que nunca fez uma publicação científica, olha, para mim isso tem só um nome, tá? Chama charlatão. Tá? Desculpem, mas assim, não tem outro nome. Se o cara fala que ele faz, que ele estuda, que ele pesquisa na área e ele nunca mostrou o resultado dos tratamentos que ele fez, isso em ciência é inaceitável. Então, assim, e isso assim, é só você olhar para trás, entendeu? Tem pessoas que defenderam lá atrás uma pessoa defendeu usar restrição de carne vermelha e vitamina B em altas doses para tratar Parkinson. Você já escutou isso? já ouvi Então, falar. cadê? Ninguém está fazendo isso mais. Morreu, né? Mas na época foi ruim, entendeu? Então, assim, e depois reinventa a moda, aí aparece a vitamina D, entendeu? Curiosamente, a mesma pessoa, entendeu? Que defendeu a vitamina D. E, sabe, essas histórias vão se reinventando. Aí depois aparecem umas coisas diferentes de esquentar as proteínas, entendeu? E aí parece que resolveu o mundo. Mas 2 anos atrás já estavam falando disso e parece que todo mundo esqueceu que 2 anos atrás já tinham contado essa historinha. Mas depois de 2 anos, a historinha vem repetida, mas não vem nenhuma pesquisa. Faz 2 anos que a pessoa está fazendo isso e ele não consegue mostrar o resultado quanto a científico. Então, assim, sabe, é essa coisa, assim, com canabidiol, eu estou falando isso porque, assim, a gente tem um exemplo claro de uma situação de uma substância em que as pessoas começaram a olhar, todo mundo fez aquele auê, parou, pesquisou, mostrou claramente que funciona para algumas situações. Então, assim, vocês conseguem, não sei se você concorda comigo, que a gente consegue fazer um paralelo bem legal nessa história do que é uma coisa, isso é super interessante. Ok, pesquisa, mostra que funciona. E outras coisas que a pessoa fica falando e nunca pesquisa. Sabe, isso mostra até um comportamento que não é o comportamento que a gente espera de alguém que quer realmente mostrar uma coisa e quer ajudar as pessoas, né? Sim, e a ciência é importante, né, doutor, para tirar um pouco desses tabus que existem em torno da cannabis, de, por exemplo, de ser algo 100% milagroso, de curar, e etc. Acho que a ciência atua de uma forma bastante importante nesse ponto. Mas, apesar de não curar, isso é um lema da medicina. Frequentemente você tem que ajudar a pessoa e confortar. Então, assim, em vários casos não vai ser a cura, mas vai ser uma solução muito interessante em ajudar. De novo, esse paralelo que eu sempre falo, que eu sou muito crítico, assim, de que, por um lado, não é milagre, não fica achando que serve para tudo, mas, por outro lado, o fato de não curar, mas ajudar bastante, é uma coisa muito interessante e tem que ser explorado sim, entendeu? Se você tem uma situação difícil, em que você não consegue resolver completamente o problema daquela pessoa, mas você consegue ajudar ela com tratamento, no caso, canabidiol, uma associação de canabidiol com THC, por que não, entendeu? Exato. E deixa eu te perguntar uma coisa. Sou médica, faço curso. Quando eu termino, recebo algum certificado? Sim, Se eu tem sempre recebo, certificado de participação, sim. tá. É que essa não é uma área em que você tem uma especialização, até agora, pelo menos, uma especialização formal, entendeu? Não é igual você fazer neurologia, você fazer pediatria.
E também não é igual na minha área. Você faz neurologia e você faz uma sub-área de neurofisiologia clínica, que você especializa em eletroencefalo, essa parte de epilepsia. Então, você tem a especialização, a residência nessa área, e você tem uma coisa que chama área de atuação em neurofisiologia clínica, você tem a área de atuação em dor, dentro da neurologia, dentro da neurocirurgia. Isso ainda não tem essa regulamentação dentro da medicina. Não sei como é que vai ser durante o tempo. Não tenho as respostas mágicas, nem quero ter elas. Eu só acho que, assim, como provavelmente talvez exista um papel em várias áreas diferentes, talvez não caiba uma especialização em canabidiol, medicina canábica, entendeu? Porque, assim, antes de ser especialista num tratamento, você tem que saber fazer diagnóstico. Então, assim, como é que alguém vai ser especialista em medicina canábica, vai prescrever remédio para tratar quadro demencial, se ele não sabe nem como é que faz, sabe? Se ele não é um especialista em investigar uma demência. Ele está tratando o quê? Pode ser que ele está dando canabidiol para uma pessoa que está agitada e que ele acha que tem Alzheimer, e na verdade ele tem um tumor no lobo frontal. Eu já vi isso acontecer, entendeu? Sabe, precisa ter um diagnóstico adequado. Em epilepsia, sabe, a pessoa vai tratar, aí ele fica dando canabidiol, mas a pessoa tem uma lesão no lobo temporal que, se a gente avaliar e operar, ela vai ficar curada. Nunca mais vai ter crise na vida. Alguns dá até para reduzir, alguns até para tirar o remédio. Sabe, acho que essa talvez seja um pouco da dificuldade. Acho que os próximos anos vão mostrar, mas tem muita pesquisa científica para vir ainda em relação não só a parte neurológica, acho que a parte psiquiátrica também é um negócio interessante. Eu quero ver mais pesquisa na área de psiquiatria, do papel em ansiedade, em autismo. Tem relatos muito legais da resposta de canabidiol em autismo, melhorando o comportamento dessas crianças. O Rubens deve ter falado bastante isso na aula dele. Acho que é um outro ponto interessante. E nas outras áreas também médicas, né? Vamos ver o que vem ao longo do tempo. A outra coisa dos outros canabinoides, né? O que os outros canabinoides podem oferecer para nós, além do canabidiol e do THC? Será que tem algum outro mais que tem um papel importante? Tem uma coisa que é muito falada, que é aquele efeito comitiva, né? Que se você usar o CBD, full spectrum, é melhor, se usa uma dose menor, tem menos efeito colateral, porque vai com os outros canabinoides. Legal. Eu acho super interessante a ideia. Mas eu não vi ninguém fazer um trabalho ainda mostrando isso, assim, que realmente, se você comparar assim, um grupo de pacientes que você deu o canabidiol de alta pureza versus outro que você deu full spectrum, você conseguiu ter menos efeito colateral e usar menos dose para controlar os sintomas do mesmo jeito. Sabe, é isso que como médico a gente quer ver, entendeu? De que não tem nenhuma objeção à ideia, mas precisa ver essas coisas. Por outro lado, como médico, eu fui me perguntando, se você está dando várias substâncias, você tem várias substâncias que podem dar vários efeitos colaterais. Alergia, que pode causar outras coisas. Então, assim como juntos eles podem se ajudar, vir junto outras coisas podem atrapalhar. Qual que vai ser a soma final? Não sei, sabe? Eu quero saber. Adoraria fazer uma pesquisa disso. Aqui no Brasil é caro, né? Fazer pesquisa clínica com canabidiol. O custo ainda é muito alto, ainda a gente tem dificuldade em relação a isso. Mas eu acho que é um ponto interessante de quem está estudando isso, de responder mais essa pergunta. Tem tantas perguntas legais. Sim. E os médicos que fizerem o curso, eles estão aptos a prescrever a cannabis depois de concluir o curso? Do ponto de vista médico, qualquer médico está apto para prescrever. Não tem nenhuma barreira do ponto de vista de prescrição no Brasil para qualquer médico que quiser prescrever canabidiol. Então, na verdade, o curso, o que ele dá é conhecimento técnico e científico para que a pessoa tenha mais confiança de prescrever e o faça de uma maneira mais adequada. Acho que essa aqui é a ideia. Certo. Mas o Conselho Federal de Medicina, ele diz que só neurologistas e neurocirurgiões e psiquiatras podem prescrever, correto? Qual a próxima piada que você vai contar?
Conselho Federal de Medicina Não, que disse, não fui então, eu. o que está escrito no papel, esse é o problema da história. E acho que entra um problema muito grande, que as pessoas têm que tomar cuidado. Assim. Qualquer situação em que começa a usar de uma forma muito atabalhoada para qualquer coisa, você queima o produto. E esse é um medo que eu tenho muito grande. Acho que as pessoas estão fazendo um oba-oba muito grande. Ah, serve para tudo, vamos lá, eu quero usar, eu quero parar os outros tratamentos, eu quero usar o canabidiol, eu quero fazer assim. Aí agora eu quero plantar na minha casa, eu quero fazer o meu, porque é muito caro. É, sabe, medicina não é assim. Você usa um produto, você tem que saber o que tem, como é que você faz, como é que você vai em casa, saber quanto você está extraindo. É, sabe, é uma coisa que como médico assim, é muito complicado. Então, na prática, não tem essa regulamentação toda. Na prática, qualquer médico prescreve. Tem um monte de site aí que você vai ver. Cara, isso é medicina geral, eu sou prescritor de canabidiol. Você deve ter visto isso. Um monte, né? Eu sou ginecologista, prescrevo canabidiol. Eu sou não sei o que lá. Eu sou médico, prescrevo canabidiol. Tem um monte de gente se oferecendo aí como prescritores de canabidiol e que autos entendidos. Então, assim, na prática não tem essa regulamentação toda. E eu acho que até uma dica para quem está do outro lado de tomar cuidado, de assim, eu acho que quem diz que não, eu sou completamente contra, eu não prescrevo, tem alguma coisa errada nessa história. Também quem diz, não, eu prescrevo, eu acho que para qualquer coisa funciona, tem alguma coisa errada nessa história. Sabe? Eu acho que o bom senso está sempre no meio do caminho de entender assim, um médico que tem uma boa formação, que vai te avaliar, vai fazer um diagnóstico adequado, vai te explicar quais são as opções de tratamento e, em alguns casos, em algumas situações, algumas a gente já comentou, vai ter papel para usar o canabidiol, em geral associado com os outros tratamentos que a gente faz hoje em dia. Sim. A gente está chegando no final, mas antes ainda tem algumas perguntas que foram até enviadas para a gente. Uma delas é, se a USP, sendo a USP, né, uma faculdade pública, por que essa especialização é paga? Isso, na verdade, é um curso que não faz parte da formação tradicional da faculdade. Inclusive, assim, pelo menos o que eu posso dizer, dentro do nosso departamento, em geral, o lucro desses cursos é revertido para pagar, inclusive, o rombo que o SUS não cobre, entendeu? A gente paga exame para mandar exame para os pacientes para fora do Brasil, para fazer teste genético que não faz, para comprar computador que não tem. Então, em geral, isso é revertido para pagar as contas, assim, não tem, em geral, um fim lucrativo como empresa de vender curso e de fazer lucro nesse sentido. Agora, de novo, também eu não sei, não sou, vocês podem endereçar a pergunta para o pessoal da EP, mas acho que a ideia é primeiro pagar os custos disso, né? Isso é uma coisa que não é o governo que banca, né? Não existe uma iniciativa do governo de fazer esses cursos assim. Vou colocar em epilepsia. Por que não tem um curso nacional para os médicos que trabalham nos postos de saúde para saber como tratar a epilepsia? É muito difícil, eles erram frequentemente o diagnóstico, o tratamento, não fazem orientações adequadas. Deveria ter um curso do Ministério da Saúde, hoje em dia com uma plataforma digital, para que os médicos tivessem uma educação continuada, bancada pelo Estado, em que qualquer médico que fosse funcionário público e atendesse as pessoas nessas unidades, ele seria obrigatório, faria parte do trabalho dele, mas não para ele ver à noite no final de semana também, entendeu? Para que ele tivesse carga horária durante o trabalho dele, que é outra coisa que o governo não faz, entendeu? Ele quer que o médico vá lá, cumpra o trabalho dele, mas é atendendo o paciente o tempo inteiro. Não tem nenhum tempo reservado para atualização médica, para que esse médico possa. Não sei se vocês sabem, quando a gente vai num congresso, a maior parte das vezes, você para de trabalhar, você tem que repor a carga horária, você não ganha, dependendo da história, e em geral os hospitais não pagam esses congressos para que o médico vá, entendeu? Então, assim, tem um problema muito sério nessa história toda. Então, acredito eu que a questão da DP tenha muito a ver com essa história de angariar fundos para repor e conseguir bancar esses outros custos. E, de novo, é uma educação continuada que é feita pela USP, que paga todos os custos, e que isso não é bancado pelo governo, não tem uma verba específica para isso. Mas, de novo, cabe o questionamento para eles, assim, o que acontece é isso.
E se fosse bancado pelo governo, será que eles apoiariam um curso de medicina canabinoide? Eu acho que não na conjuntura política atual, entendeu? Eu te respondo, já que eu respondi tanta coisa que eu falei mais do que o limite do que eu deveria, mas eu acho que não, acho que tem uma controvérsia muito grande e atual na questão, e o governo atual deixa frequentemente muito claro, por uma questão ideológica e não uma questão técnica e científica, de não apoiar, né? Acho que isso é uma dificuldade grande. Mas, assim, tem várias coisas que tem por trás dessa história também. Assim, não fica claro também quando se fala nessa história toda da medicina canabinoide, tá bom. Se o Estado e se o SUS cobrisse o tratamento, quem regularia qual seria o uso adequado? Como é que seria prescrito? Quem poderia prescrever? Para quais situações? Que uma coisa também que as pessoas têm que entender que assim, o dinheiro para a saúde é finito. Assim, você tem um tanto de dinheiro para gastar. Mesmo países que são muito mais ricos que o Brasil, vou colocar a Inglaterra. A Inglaterra tem um orçamento anual para gastar em saúde. Sabe como é que a Inglaterra pensa tratamento de saúde? Ela pensa o seguinte: eu tenho que, com esse dinheiro, eu promover uma melhora de qualidade de vida ou um aumento da expectativa de vida. E eles têm umas contas que eles usam, matemáticas, em que eles calculam quanto aquele tratamento tem de impacto em melhoria da qualidade de vida e da sobrevida dos pacientes. E baseado nisso, eles têm mais ou menos um patamar do que um tratamento pode custar e deve custar para promover esse benefício. Então, tratamentos são muito caros, por mais que eles possam ter eficácia em casos específicos, mas que eles não conseguem agregar pelo custo que eles têm, o aumento de qualidade de vida de coisas, eles não são aprovados. Então, você faz uma racionalização de conseguir usar os recursos de forma que você atenda a maior parte das pessoas, oferecendo o maior benefício possível. Quando você pensa no condição individual, você fala, putz, então se eu tiver uma doença rara e eu quiser usar um tratamento muito caro, então o governo não vai me dar? Não. Em geral, nessas situações, isso é barrado na maior parte desses países. Mas isso faz com que a gente não tenha coisas que a gente vê no Brasil. Uma pessoa que tem epilepsia que não está tomando remédio e fica tendo crise sem parar porque nunca toma que seja um gardenal, entendeu? Um fenobarbital. Isso acontece no Brasil, tá? Nós não estamos na Suíça. A gente vê todo dia paciente que tem crise que nunca fez um diagnóstico, nunca fez um eletroencefalograma. Você faz com que pessoas que tenham pressão alta recebam um remédio para tratar a pressão alta. E não tem um AVC, não tem um infarto, não precisa fazer diálise. Então, assim, essa equalização dos recursos é um negócio complexo. E essa é uma discussão complicada. Eu estou botando um dedo na ferida do canabidiol, que o preço é muito alto. Então, assim, para o sistema de saúde, assim, quanto você poderia usar e para quem você poderia usar um tratamento muito caro, oferecendo um benefício grande para a maior parte das pessoas. Pensando, de novo, não tem dinheiro para fazer tudo que a gente gostaria na face da Terra. Em nenhum país. Não tem o Canadá não faz assim, a Inglaterra não faz assim. E eu não estou falando dos Estados Unidos de propósito, porque nos Estados Unidos a medicina é muito louca. A questão de custo, eles têm uns custos muito altos, eles não se pagam, eles vão cada vez se enrolando mais nessa questão, e uma discussão eterna na medicina americana de conseguir bancar os custos. E muitos americanos não têm acesso às tecnologias que eles possuem lá, por conta da questão do custo. Né? Então, é difícil. Né? Certo. O nosso tempo está acabando. Queria só dizer que quem tem interesse em fazer o curso, lá no Sechá, como a gente soltou uma matéria sobre ele, tem um link que vai direto para o site da faculdade, que dá para fazer a inscrição. Escola de Educação Permanente, não é de novo, dessa instituição que está ligada ao Hospital das Clínicas e à USP, mas é uma instituição à parte, né? Não é o site da USP. Não é o site da USP, mas no nosso, lá no Sechá, se alguém precisar, eu mando o link, chama a gente lá no direct. Mando o link do site do Sechá, que no final lá tem faça a sua inscrição e tem um link que já leva direto. Para finalizar, doutor, qual a importância desse tipo de curso para a medicina, para a sociedade em geral?
Acho que assim, é fundamental naquele sentido que a gente colocou, que tem muitos médicos ainda que têm uma resistência muito grande a entender que essa é uma opção de tratamento. Assim. Você pode, por convicções pessoais, falar, eu não me sinto tão à vontade de prescrever ou de usar tal tratamento, mas não negar que exista ciência, que exista evidência por trás do tratamento. Então, assim, acho que essa a importância de um curso igual esse é mostrar que esses tratamentos estão aí, que eles têm evidência científica e que eles estão para ser usados em algumas situações em que claramente a gente já tem boa evidência e que eles podem ser usados em algumas situações em que a gente não tem tanta evidência assim, mas que os pacientes têm necessidades que não são atendidas pelo que a gente tem disponível até hoje, né? Certo. Deixa eu só ver que a gente recebeu algumas perguntas aqui. A gente tem mais alguns minutinhos. Deixa eu ver se a gente consegue responder alguma coisa. Os tratamentos caros são realmente caros ou é o capitalismo selvagem em ação? Pergunta Essa é uma polêmica, hein? pergunta polêmica. Eu não vou me entrar nessa história. Assim, acho que tem só um ponto importante que assim, me respondam quais dos últimos avanços tecnológicos da medicina, das pesquisas científicas que desenvolveram medicamentos sabidamente eficazes, foram bancados pelos governos nos últimos anos. Então, assim, tem um problema muito sério que eu enxergo, que é essa incapacidade dos governos de bancar pesquisa científica de alto nível para desenvolver os medicamentos que a gente quer e que a gente precisa para os pacientes, entendeu? E fazer isso em custos mais baixos. Então, acaba que a incapacidade dos governos de promover essas pesquisas de alto nível, que são super caras, para desenvolver uns remédios. Assim, eles estimam que para cada remédio que chega para a gente usar, você partiu de 1.000 possibilidades. De 1.000, 999 se perde no caminho, você tentou ver se funcionava, mas não funcionou, só uma vira realidade. Isso demora, se eu não me engano, 10 anos. Acho que esses são os números mais ou menos. Então tem muito dinheiro, muita pesquisa, muita gente contratada para fazer tudo isso. Os governos não conseguem bancar e eles têm entregue isso na mão das empresas, que investem, fazem isso e depois querem lucrar. Aí entra uma discussão, assim, se todo mundo acha realmente que isso está sendo usado de forma capitalista, então a gente precisa exigir que os nossos governos passem a investir maciçamente em pesquisa na área de desenvolvimento de remédios para a saúde. O que a gente viu nos últimos anos foi redução de número de vaga, menos verba para pesquisa, dificuldade de obter verba de pesquisa. A via tem sido inversa, entendeu? Exato. A gente teve bastante pergunta da área da saúde, mas não vamos entrar nessa seara hoje. Vamos só responder aqui a Mirna, que ela pergunta o que o doutor acha dos testes genéticos? Eu não entendi assim, o contexto. Assim, eu vou responder na minha área de epilepsia. Assim. Os testes genéticos em neurologia têm sido usados para várias situações em que você não tem um diagnóstico e que hoje em dia com a genética você consegue esclarecer um diagnóstico. Vamos colocar em epilepsia. Aquelas epilepsias graves em crianças, que são até o público em que o canabidiol tem sido mais usado, quando você faz os exames, você não tem um diagnóstico claro que a criança está tendo crise. Em até 1/3 desses casos, você consegue, pelos testes genéticos, chegar a uma conclusão que existe uma alteração nova, uma mutação, uma alteração em um certo gene que está causando a doença daquela criança. Isso leva, na maior parte das vezes, uma coisa que é encerrar essa procura desenfreada por uma resposta, que as famílias estão sempre perguntando, mas por quê? E nunca tem a resposta. Mas ainda a gente tem uma dificuldade muito grande em transpor isso dessa descoberta da causa genética para um tratamento específico. Está saindo. Tem várias situações em que a gente está tendo um diagnóstico genético e isso está implicando um tratamento específico. Tem uma doença muscular em que atrofia, a AME, né, atrofia muscular espinhal, que você tem um teste, você faz o teste genético, você tem um tratamento específico extremamente caro, muito caro, mas que muda a vida dessas crianças, faz elas desenvolverem normalmente. Em epilepsia, quando você descobre que tem uma mutação num gene que está relacionado ao transporte de glicose, o GLUT, dieta cetogênica muda a evolução da doença. Em Dravet, se você tem uma mutação, você vê a mutação no canal de sódio,
você sabe que você tem que evitar alguns tipos de remedicamentos e outros são mais eficazes. E aí vai, assim, tem algumas coisas que a genética está começando a ajudar a gente a ser mais preciso. Eles chamam disso de medicina de precisão. De no futuro a gente saber o ponto onde é o problema genético e com isso atuar especificamente naquele ponto e mudar a trajetória da doença. Sim. Doutor, o nosso tempo está acabando e eu quero finalizar com duas coisas. A primeira é uma pergunta que é o seguinte: você comentou que lá nesse portal tem outros cursos que não são só direcionados para médico. Você Sim. sabe dizer se existe algum planejamento, algum projeto de em algum momento existir um curso de cannabis para essas outras especialidades da área da saúde? Eu não tenho nenhuma informação, mas eu acho que completamente factível e adequado que isso aconteça. Só tem uma questão assim de entender assim, o que se chama dessa área de tratamento da medicina canabinoide. Vamos usar o nome, que botaram lá no curso, que eu adoro, né, que eu amo de paixão. Assim, entendendo que isso é um medicamento, isso a princípio seria ainda mais um medicamento controlado. Essa é uma coisa de prescrição médica. Então, assim, obviamente, os profissionais vão ajudar nos cuidados, entender e dar o suporte, mas a prescrição, a princípio, seria médica. Pelo menos isso é o que acontece no Brasil. Aí, de novo, vai entrar naquela discussão eterna. Eu já vi pessoa colocando, mas isso é um monopólio da área médica. Putz, não tem nenhum problema, assim. Tem países que a enfermagem faz prescrição médica, mas tem uma formação diferenciada e tem uma responsabilidade diferenciada. Acho que faz parte. Se isso estiver bem regulamentado, é a regra do jogo, né? Quem é que faz a... Se você para prescrever, você tem que saber para que você está prescrevendo, quais os cuidados, quais são os problemas que podem acontecer e tratar as complicações. Então, assim, não adianta você prescrever uma coisa, depois, quando dá problema, você vai chamar outra pessoa para resolver o problema que você fez. Sabe? É um dos questionamentos das coisas de quem prescreve, de como é que faz essa história toda. Tá. Eu sempre pergunto porque a gente recebeu comentário de pessoas da enfermagem, recebemos comentário também de dentistas, veterinários, fisioterapeutas, que hoje, por exemplo, os dentistas veterinários prescrevem, mas ainda não existe Então, mas uma... veterinário e dentista pode prescrever medicamento. Mas Faz eles não parte da... podem participar do curso, correto? Mas isso é uma coisa que precisa. Se é esse o ponto, manda um e-mail para o coordenador, pode fazer contato. Acho que isso não vai ser um problema. Um veterinário ou um dentista pode prescrever de fazer o curso, sabe? Ninguém vai. E mesmo um fisioterapeuta, uma enfermeira queira fazer o curso, eu não vejo nenhum problema, entendeu? Acho que foi só a ideia, na verdade, assim, o problema é que as pessoas sempre querem levar para o lado ruim da história, entendeu? E acho que não é esse o ponto. Acho que quem pensou isso quis fazer com que os médicos, que ainda têm muito preconceito quanto à prescrição, para que eles se sintam mais à vontade de oferecer essa opção de tratamento para os pacientes. Acho que não é o contrário, sabe? De novo, as pessoas são a teoria da conspiração, entendeu? De sempre é para excluir o outro. Não, eu acho que isso é para incluir mais médicos, os médicos entenderem qual o real papel dessa opção de tratamento. Mas é uma ótima dica, doutor Lécio. A gente recebeu bastante comentário a respeito disso. Ah, mas eu não sou formado em medicina, mas eu quero prescrever porque o curso não é para mim. Quem tem esse questionamento pode mandar diretamente lá para o pessoal da... Mas a primeira coisa é que assim, ela pode questionar o Conselho de Medicina, a República, de quem é legalmente o poder de prescrição. Sabe? É uma discussão que aí está muito acima, não é do curso, entendeu? Sim, Quem sim. pode prescrever medicamento? Vocês podem discutir isso, pode levar um projeto de lei no Congresso para discutir quem é que pode prescrever medicamento, pode chegar à conclusão que no Brasil os fisioterapeutas não estão autorizados a prescrever medicamento. Perfeito, não sei se entendeu. Eu não acho que esse é o problema. Mas aí vai ficar muito claro que legalmente também, se ele prescrever um tratamento e alguém morrer pelo tratamento, ele vai ser responsabilizado. Sim. É assim que funciona na medicina. Eu vou dar um exemplo assim dessa história, assim, parece que é uma coisa boa, mas a gente viu um caso recentemente no HC de que um paciente não tinha um diagnóstico, foi fazer
um tratamento, não era nem fisioterapia, até para ficar claro, mas aquelas coisas de quiropraxia, da dor no pescoço. Na hora que a pessoa fez a quiropraxia, fez troc-loc, a pessoa parou de mexer. E ela achou que era era psiquiátrica, ela estava ansiosa. Qual que é o problema desse caso? Essa pessoa não tinha um diagnóstico, ela foi fazer um tratamento sem ter um diagnóstico. Ela tinha uma doença reumatológica em que ela tinha calcificado a coluna, por isso que ela tinha dor na coluna cervical. Na hora que ele fez isso aqui, ele quebrou a coluna dela, que já era mais frágil, lesou a medula da pessoa, ela ficou tetraplégica. Meu Deus! Então, é essa discussão que está por trás dessa história de quem vai prescrever, quem vai indicar o tratamento. É da responsabilidade pelas consequências dos atos que elas estão fazendo. Desde que exista uma definição muito clara de quem vai estar habilitado, de qual a formação dessa pessoa para poder indicar o tratamento e qual vai ser a responsabilidade dela, eu, como médico, não vejo nenhum problema. Para mim, isso é uma coisa muito clara. Assim, acho que tem vários lugares do mundo que a enfermeira tem poder de prescrição, mas tem a regulamentação do conselho delas de qual que é como é que ela é habilitada para fazer diagnóstico, isso faz parte da faculdade, isso não é a formação do que a gente faz no Brasil. É só mudar as regras, readaptar e fazer as coisas. Acho que é conversando, não é brigando, achando que o outro quer excluir, que a gente resolve as coisas. É sentando na mesa, discutindo e colocando, olha, tá bom, a gente quer colocar coisas dessa forma, e aí tem que ser feito, entendeu? Certo. A Calada Noite Preta perguntou aqui qual é o site que a gente está se referindo. O site é da Faculdade de Medicina da USP, Escola de Educação Permanente. Mas, quem precisar, lá na matéria do Seixá, tem o link que leva direto para o link do curso de Medicina Canabinoide. Doutor, o papo está muito bom, mas a gente precisa terminar. Acabou o tempo. Já estourou a 7 minutos. Eu vou só responder uma coisa para que foi a Calada que perguntou também. Assim, adoraria que o CRM e o CFM punissem mais médicos pelas coisas responsáveis que eles fazem. Tá? A resposta é muito clara para isso. Acho que recentemente eu questionei duramente um colega que faz parte do Conselho Regional de Medicina sobre isso. Sobre a incapacidade dos conselhos, a gente tem discutido isso entre os médicos, entre os colegas, da incapacidade dos órgãos de punir. Mas aí, assim, se você for ver no Brasil também, o cara constrói a ponte com areia, não bota cimento, cai a ponte, morre meia dúzia, ninguém faz nada, o cara rouba milhões, ninguém faz nada. Então, assim, também nós estamos entrando numa discussão maior de qual que é, no Brasil, como é que as coisas são punidas, né? Mas... Na verdade, o que a gente tem que ter claro hoje em dia é que pessoas ruins existem em todas as profissões. Médicos, jornalistas, enfim, engenheiros. Em toda profissão tem profissionais bons, profissionais ruins. Infelizmente, essa é uma realidade. Né? De acordo, perfeito. O comentário é esse é o ponto. Doutor, mais alguma consideração? Eu acho que a mensagem final é essa, de que o tratamento com canabidiol e alguns derivados é uma realidade. Em várias situações eles estão bem estabelecidos com o papel, em outras nem tanto. E que a gente tem que estar com a mente aberta, pesquisar e usar nas situações em que a gente já sabe que isso funciona. Considerar em situações em que possivelmente você pode trazer algum benefício com o paciente. E, assim, pensar de uma forma que a gente está para ajudar as pessoas, não é o valor pessoal, sabe? O que a gente pode fazer e, principalmente, separar o que é tratamento médico do que é uso recreacional. Essas coisas não têm nada a ver. Se você quer usar recreacional, nenhum problema, nenhum juízo, vá ser feliz, entendeu? Mas a parte médica, existem alguns princípios que devem ser seguidos para indicar um tratamento. É isso que tem que ser feito. É isso. Doutor, agradeço todo o conhecimento, todas as informações. Em meu nome, em nome do Seixá, pela disponibilidade. Agradeço sua secretária também. Eu liguei lá e falei, por favor, manda um recado. Sem problema nenhum.
Eu Eu mandei. repasso o agradecimento. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de vocês deixarem aberto para compartilhar de novo essas coisas dessa forma. Eu acho que faltam muitas pessoas mostrando uma coisa de uma forma mais clara para abrir a cabeça das pessoas do que pode ser feito e do que tem que ser visto ainda com cuidado ainda, né? Exato. É isso mesmo. Obrigado. Boa Eu noite pra vocês. agradeço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.